Olá, sejam bem-vindos ao primeiro episódio da segunda edição do nosso podcast. Então, nós ficamos um pouquinho parados porque estávamos a fazer uma sondagem de como trazer melhorias para vocês. E uma das coisas que nós vamos implementar agora em todos os episódios é o Vocês Perguntam. Então, basicamente, vão ter 3 perguntas pré-selecionadas. Então, eu vou abrir uma caixinha de perguntas, vocês vão lá, tenho pergunta para fulana de X. E eu vou selecionar as 3 melhores e depois vou perguntar à nossa convidada. Outra coisa que nós vamos melhorar é, vocês reclamaram muito que só tem pessoas famosas, agora nós vamos ter convidadas não famosas também. Agora vamos direto para a nossa convidada. Para vocês, ela é famosa, não, para mim ela também é famosa, mas para vocês ela tem um nome que é, minhas senhoras e meus senhores, Jexy Bonzo, mas para mim, Marlene ou Pop 13. Eu não ia perder a chance de chamar de Marlene no Pop 13. Estrela Pop. Estrela Pop. Tem coreografia. Tinha coreografia. Marlene, bem-vinda. Obrigada. Obrigada por aceitares o meu convite. Não, é gratificante ver pessoas tão próximas a trilharem caminhos tão bonitos. E eu fico muito emocionada, eu digo sempre, eu fico tão emocionada, porque eu vejo com uma irmã mais nova, nem tão mais nova, por hoje em dia descobrimos quase a mesma idade. Mas é muito gratificante ver-te aqui, linda, maravilhosa, crescer, a edificar-te. E hoje em dia, como mandar um podcast tipo, Ilka, oh my God, então é muito gratificante para mim. Então, obrigada Ilka, de coração, por me teres cá. Olá a todos, olá Podcast Unique, e vamos lá conversar um pouco. Estou emocionada já. Eu também. Nós nos conhecemos há muito tempo e eu sempre quis ter a Marlene, a Marlene aqui. E ela finalmente já está aqui. Olha, no nosso estúdio já agora, vocês já sabem, né? Mas eu vou dizer mais uma vez. É na loja da Vladimir Lenin, em frente ao Ministério da Economia e Finanças. Mas também já temos uma loja nova que fica no Jato Mall. Então podem visitar cada uma delas. Marlene, vamos começar por apresentar-te. Quem é a Marlene? Antes de nós entrarmos no nosso tema, porque também esqueci-me de vos dizer, vamos lá. Cada episódio agora vai ter um tema. Já não é só episódio com a convidada X, é episódio com a convidada X para falar sobre Y. Então, com a Marlene, nós vamos falar sobre como é que ela concilia a vida dela super ocupada, que eu já vi, de empresária, com a vida de mãe. Então, começamos, por favor, Marlene. Quem é a Jexy? Jexy é uma mulher dos seus... Preciso ter idade, mas ok. Não, 31 anos de idade, mas eu adoro a idade. Eu também gosto de me dizer que eu sou uma senhora de 30 anos. Sou uma senhorita, uma jovem senhora, 31 anos, mãe, filha, amiga, tia, empreendedora. Eu não coloco muito o termo empresária, coloco empreendedora, porque empreendedora vem numa alçada que me faz correr mais. Então, empreendedora, fundadora de 3 marcas, 3 empresas moçambicanas, o do Beauty, o Fancy Glam, o Fancy Home. Trabalho de vez em quando com a internet, não me coloco como influenciadora digital nem como criadora de conteúdo, coloco-me como empreendedora. Então, na faceta de empreendedor, eu tenho que ser multifacetada. Então, trabalho com a internet também, sou um ser que ama a Deus. E é isso. Basicamente, o que eu sou resume-se nesses pilares que eu cá coloquei. Grande mulher. Sabes que quando eu anunciei que tu é que eras a nossa convidada de hoje, eu disse, é uma mulher eloquente, inteligente, competente, empreendedora, esforçada, batalhadora. Acho que tu não viste, mas eu vi no story, está lá registado, que eu considero-te isso tudo. E não só eu, mas muitas pessoas. Tanto que as convidadas ficaram super emocionadas em saber que tu eras a primeira convidada da segunda edição e disseram, olha, eu sou fã dela, eu inspiro-me nela. Eu até vou ler depois, daqui a pouco, vou ler com os respectivos nomes, porque as pessoas vão gostar muito de saber que eu estou a ler os nomes de cada uma. Então tu vais conhecer as tuas fãs de perto. Não, quero. E eu acho tão gratificante isso, mas quero. Obrigada, já agora, pelo carinho. Muito obrigada. Marlene, tu és mãe de um menino de 4 anos. 4 anos. É um bebê. É um bebê. Sim. O Ricardo é um bebezinho. Sim. Ainda. Sabes que para mim até os 5 anos eu chamo de bebê. Sim. Fez 5 já é criança. Antes dos 5 é bebê. Uhum. E tu chamas ele de burguês. Sim.
O que é que o burguês representa para Jexy? Começamos tão deep. Ok. O burguês representa tudo. Eu sempre quis muito ser mãe. Sempre quis ser mãe. Porque eu tenho boas referências de pai e mãe. Eu tenho uma história de pais que foram e continuam sendo até a idade que eu tenho muito protetores, muito amorosos, muito respeitosos acima de qualquer coisa. Então eu tinha essa vontade, ok, se os meus pais fazem isso por mim, é minha responsabilidade algum dia fazer por alguém. E eu acho que eu nasci mesmo para ser mãe. Eu faço muito bem muitas coisas, mas eu digo sempre, a minha versão mãe é a melhor coisa que eu tenho na vida. E eu me esforço muito para que eu caiba nesse papel de ser uma boa mãe. Então, meu filho entrou na minha vida, eu conheci o meu filho, eu construí um amor, uma relação de proteção, de amor, de respeito. É o ser que eu mais respeito, é o ser que eu mais amo, é o ser que eu mais valorizo. Ou seja, eu digo sempre que a minha única urgência na minha vida é o meu filho. O resto, para mim, é raso, pode esperar. Então, a minha urgência é o meu filho, a minha importância é o meu filho. E ele tem a capacidade de ser, como tu bem disseste, ele é um bebê. Sim. E eu olho para mim e digo, como é que um bebê desmonta-me? Como é que um bebê consegue dar tanto sentido à minha vida? Como é que um bebê torna-se o epicentro da minha vida e comanda tudo aquilo que eu faço? Então, Ricardo, para mim, é minha força, é minha fraqueza, muitas das vezes. É minha maior conquista, é minha maior vitória. Eu digo sempre que é o meu maior acerto. Meu filho é o meu maior acerto, é a minha maior verdade, é a manifestação mais bonita do amor que Deus colocou na minha vida. Então, eu resumiria o burguês como tudo. Ricardo é tudo que eu tenho, é tudo que eu sou, é tudo aquilo que eu consigo ser. É por ele que eu me torno uma pessoa melhor todos os dias. É por ele que eu abstenho-me de fazer muitas coisas. É por ele que eu coloco na equação, ok, se eu fizer isto daqui a 20 anos, como é que ele vai receber isto? Porque nós acabamos fazendo muitas coisas que, no calor da juventude, não tem problema, e pá, eu vou fazer e para lá à frente a gente vê. Então, ele é o meu travão. Eu me pergunto, ok, durante muito tempo eu tinha isso com meu pai. Eu não fiz muitas coisas erradas que os jovens devem fazer, porque eu me perguntava, como é que o meu pai vai receber isso? Eu sempre me questionei isso. Eu morei sozinha, na altura que estava a fazer 11ª e 12ª, dos meus 16 aos meus 17 anos, e eu nunca dei um problema sequer aos meus pais, porque eu me perguntava, ok, eu ia dar uma festa em casa, os vizinhos todos conhecem os meus pais, como é que o meu pai vai receber isso? E eu não fazia. Então, por mais que eu soubesse que é algo errado e eu tivesse os meus amigos que agitavam-me para fazer tal coisa, eu ficava sempre um step back. Eu não vou fazer, tipo, como é que o meu pai vai receber? E é o mesmo exercício que eu faço hoje em dia com o meu filho. Eu me pergunto, ok, Leni, tu vais fazer isso, tu vais colocar isso na internet, que por mais que a gente coloca, stories de 24 horas e depois já apaga, mas aquilo fica. Alguém faz um screen recorder, coloca no YouTube e não se apaga. Eu me pergunto, ok, em 20 anos, como é que ele vai olhar para mim? Qual vai ser a consideração que ele tem por mim? Qual vai ser o respeito? Qual vai ser a responsabilidade que eu como mãe estou a ter com o futuro dele? Então ele é a minha zona de conforto, é a minha zona de equilíbrio. E resumindo, Ricardo, é tudo, porque assim é tudo. Tão lindo! É tudo. E sabes que eu identifiquei muito com algumas das partes, eu ainda não sou mãe, né? Mas na parte que tu falaste agora no fim, de muitas coisas que tu fazes, que tu pensas como é que o teu filho vai te vir daqui a 20 anos, eu por acaso penso muito nisso. Por acaso não é com o filho, porque não tenho, mas comigo mesma. Sim. E com as pessoas que me admiram, os meus pais. Sim. E eu sei que tu tens uma relação muito boa também com os teus pais. Eu até estava a contar a ela que eu cruzei com o pai dela muitos dias no evento, e eu perguntei, é pai da Jexy? Desculpa, da Jexy? E ele responde, muito obrigada. Não, ele é a pessoa mais fofa do mundo. Ele é muito fofo. Yeah. E eu gosto sempre com ele durante muitos anos, tu és filha do fulano.
Eu enchia o rosto, eu ficava super excitada. Eu sim, é meu pai. E agora é o inverso. E eu ainda digo, eu brinco com todos da minha família, vocês devem se comportar, porque todo mundo vos conhece. Sim. A minha mãe é muito mais à vontade, a minha irmã mais velha, meu pai. Rashida, ou eu sou tua sobrinha virtual. Que tanto adoro. Adoro imenso. Beijinhos, tia Rashida. Exato, então tipo, eu coloco sempre eles, eu digo, vejam logo o que vocês fazem, como vocês falam com as pessoas. Tipo, mãe, tu queres já tal, muita vontade com a vida. Então, hoje em dia é o inverso, e eu acho que fica para eles um sentimento de missão cumprida. Sim. Porque sempre as pessoas que abordam é no bom sentido. Parabéns pela filha, parabéns pelos filhos, porque nós temos uma relação muito coesa, não só eu e os meus pais, mas eu, os meus pais e os meus irmãos. Então eu acho que o que eles vinculam muitas das vezes para nós é foi tão genuíno, eu vi alguém e disse que não vi, porque no dia do aniversário a Jaxi postou, então eu associei e não, parabéns. Então para eles é genuíno, é como se eles tivessem, como meu pai sempre diz, ele está a receber flores em vida, ele está a receber o retorno daquilo que ele investiu na educação, na dedicação dos filhos, nesses pequenos gestos. Então, quando são pessoas que as pessoas não gostam, obviamente que não abordam, é tipo, quer lá saber, tipo, quem é, porque está aqui a passar. Então eu acho que é nessa perspectiva, e ele é super fofo já agora. Vocês têm uma base familiar muito sólida e muito bonita, eu gosto muito de ver. Sim. Muito, é admirável mesmo, porque e uma coisa que eu acho ótimo tu estares a mostrar é mesmo essa vertente. Sim. Porque agora, eu não sei se como uma coisa aconteceu com o tempo, mas meio que o conceito de família passou a ser banalizado. Sim. Ou posto de lado. Então estás a trazer tu que és mãe e também dizes, olha, eu sou filha. Sim. Eu sou irmã, eu sou... Então isso a mim traz-me alegria e orgulho. Ilka, cada um na vida ostenta ou transborda aquilo que tem em excesso. Eu tenho em excesso essa base familiar, eu tenho em excesso amor, eu venho de uma base de muito respeito, eu não venho de uma família disfuncional, é aquilo que eu digo sempre. Eu acredito muito no casamento, eu acredito muito na união de duas pessoas completamente diferentes que decidem ou escolhem fazer as coisas em prol da família, porque eu venho desse meio. Os meus pais têm diferença, Ilka, de 11 anos. Mas quem vê não percebe, porque eles escolheram, tipo, foi uma escolha que eles fizeram, eles abdicaram-se de muita coisa para que nós estivéssemos hoje onde estamos. Então não tem como nós fazermos algo diferente daquilo que nós tivemos em casa. Pois. É como se nós estivéssemos a agredir aos meus pais, é como se nós estivéssemos a desmerecer o esforço dele. Então eu não sei falar de outra coisa, eu não sei falar do que é não ter suporte de pai e mãe, eu não sei, não é a minha linguagem, não é a minha comunicação em casa. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu não sei o que é não ter uma relação perfeita com os meus irmãos, porque nós sempre tivemos. Perfeita como quem diz, porque os irmãos lutam, né? Que fique bem claro. Lutam, discutem, acontece. Mas eu não sei o que é não ter isso. Então, o único exercício que eu faço é repassar aquilo que eu tenho em excesso ao meu filho, que é a construção de família, à base de amor, à base de respeito, à base de responsabilidades devidamente traçadas, e o futuro a Deus pertence, né? Sim. Contamos com a ajuda de Deus para que Burguesinho seja uma réplica nossa também. Assim será. Amém. E tu alguma vez tu já sentiste que tu falhaste como mãe? Falhaste com o Burguesinho? Ilka, dizem sempre que nasce um filho, nasce uma mulher eterna com culpa. Uau. Yeah. Isso eu aprendi meio que na prática, e lembra-me muito um quadro que eu ofereci à minha mãe há alguns anos, uns 5, 6 anos, eu ainda não era mãe, que era uma frase que eu achei bonita, mas eu não entendia, que vinha: a vida não vem com um manual de instruções, mas vem com uma mãe que é a mesma coisa. Isso para dizer que não existe ciência, não existe escola, não existe faculdade para nós aprendermos a ser mãe. Não é uma equação linear, não é 1 mais 1 é igual a 2. Porque tu experimentas 0,5, 0,75, soma 1, e depois ao longo da vida tu vais procurando mecanismos para que aquela equação dê 2. Então, isso para dizer que eu não sei até que ponto eu estou a acertar como mãe. Em algum momento talvez eu não saiba até que ponto eu esteja a errar como mãe, porque eu me coloco na perspectiva de que eu posso errar todos os dias, mas eu também posso acertar todos os dias. A educação é algo muito peculiar,
A forma como eu fui educada pode não ser a forma mais assertiva para o meu filho. Então é um exercício diário, é um exercício em que eu precisei ter isso conscientizado, que eu sou um ser falho para ser mãe. Eu sou um ser falho para conseguir trazer o meu filho para que ele perceba aquilo que eu considero básico. Então é um projeto a longo prazo. Eu não sei o que vai ser ainda do futuro do meu filho, como é que vai ser, se ele vai querer ser como a mãe, se ele vai querer ser como o pai, se ele vai querer, não sei. Mas o exercício que eu faço todos os dias é que ele seja um menino justo, que ele seja um menino humilde, que ele seja um menino que consegue colocar-se no lugar das outras pessoas. Se ele tiver isso na base dele, eu acredito que ele vai conseguir abrir muitas portas com base nessas características. Então, já falhei, já errei, mas também já acertei muito. Então, eu não me chicoteio muito com relação à maternidade. Eu levo a minha maternidade de forma muito leve, para que eu consiga ser leve com o meu filho. Eu tenho uma educação positiva com ele, eu acolho, converso, zango quando é para zangar, mas mesmo nesse modelo de educação que eu escolhi, às vezes que eu sinto, talvez se eu tivesse sido um pouco mais rígida, ele tivesse percebido. Talvez ele vá perceber que, ok, a mãe não grita, mas se gritasse seria diferente. Então eu estou... lembras daquele? Eu estou a descobrir, aquele tem uma imagem que eu lembro-me sempre que eu falo assim sobre maternidade, que é uma imagem de Powerpuff Girls na altura, em que fica ali a experimentar tipo, como é que fizeram as três meninas, colocam um bocadinho de sugar, spice and everything nice. Então eu vejo muito assim, eu dando um bocadinho de açúcar aqui, um bocadinho de spice aqui, vou mexendo para ver se dá a receita certa, mas eu experimento todos os dias. Basta não pôr Chemical X, senão o hambúrguer transforma-se Não. Não consegui. Não, punchline é eu. Não, então é esse exercício, Ilka. É um experimento todos os dias. Sim. É um dia. Os dias não são iguais. Eu tenho agora uma comunidade no WhatsApp e eu digo, hoje o dia não foi bom. Eu digo, hoje o dia não foi bom, o burguês acordou com a bundinha destapada. Brigamos, como ele diz, ele olha para mim, mãe, chega de brigas, eu não quero brigar, tipo, eu não quero zangar contigo, como ele diz, ele não gosta de dizer contigo, eu não quero zangar contigo. Então ele diz, mãe, chega de brigas, e nós brigamos, e eu, Ricardo, tu tens que acordar para ir tomar banho. Eu estou muito cansado, mãe, eu quero dormir. Sim, não, tem isso, é um dia de cada vez. Então, com a glória e com a graça de Deus, ele está a crescer, está a tornar-se um homenzinho lindo, educado, gentil, mas é um exercício diário. Não existe fórmula certa, então eu vou experimentando aquilo que eu acho que seja certo para conseguir educar o meu bebezinho. Sabes, eu gosto muito de conversar com mães e com esposas. Sim. Porque parece, eu quase que tiro sempre assim um caderninho assim de trás e eu digo, fala mais um pouco. As minhas amigas até dizem, amiga, tu quando entras no lar, não, estás preparada. Já estás pronta, tu quando fores, porque eu fico ali, estás preparada. Eu gosto muito de absorver essas coisas. Não, é bom. Graças a vocês. É bom, amém. Espero que, assim, nunca vamos estar preparados, né? Quando estiver lá no fio do assunto é outro. É um outro jeito. Mas não custa nada. A teoria nós estamos a colher agora. Isso. É bom. E eu gostei da parte em que tu disseste que erraste, mas também acertaste. Sim. Porque vejo que é muito comum com algumas mães, ou romantizam demais, ou então criticam demais, pesam demais. Sim. E tu consegues encontrar um equilíbrio nisso. E é lindo. E é assim como eu acho que tu consegues gerir a tua vida. Pelo menos é a impressão que me passa, que tu consegues encontrar o equilíbrio em todos os aspectos da tua vida. Sim. E tu disseste que muitas vezes acordas, burguês, vamos, não, eu não quero tomar banho, mãe, estou cansado. E depois o teu dia tens... Quantas horas tens? 24. Não parece. Cedo. Porque a gente, quando entra no Instagram, é fancy glam. Depois é fancy home. Depois é to beauty. Depois é mãe. Sim. Depois é filha. Sim, também. Depois palestrante, às vezes, eu já vi. Sim, quando eu consigo ter tempo na agenda. Sim, já não cantas? Não, eu canto. Marlene, tu tens que cantar. O que acontece? Eu adoro cantar.
Sim. Eu adoro, eu amo cantar e vocês que me conhecem há muito tempo sabem, Pop 13. Então, desde os primórdios que eu estou lá, que eu gosto dessa área e sempre tive também muito suporte da minha família nesse aspecto. Mas o que acontece? Burguês nasceu na altura do Covid, na altura da pandemia. E no dia que o Burguês nasceu, a minha vida virou 360 na totalidade. E o que acontece? Há algumas carreiras, ou seja, porque eu tentei fazer parte desse meio musical, exige muito da mulher, exige ter uma maturidade que eu acredito que na altura talvez eu não tivesse, que é conciliar essas duas vertentes. Então, e é ter que estar muito exposta. Sim. Tem essa questão da exposição, por mais que tu faças um exercício bonito e genuíno para ser uma pessoa que não está associada em polêmicas, em situações, eu prezo muito pela minha saúde mental. E eu tenho, Burguês tem a felicidade de ter um pai que é super exposto. O pai de Burguês é superstar. Então, o que eu vi... Já chegamos, cá estamos, Então, o que eu vivi, vendo, eu disse, olha, ele não precisa de ter pai e mãe nesse ambiente. Ele precisa de ter um escape. Por isso mesmo é que, por exemplo, o Burguês não tem fotos na internet. Ok. Eu quero que ele seja uma criança que é respeitada, valorizada, sem que esteja associada a filho da mãe e do pai. Se tu colocas o meu filho numa festa com 10, 15 pessoas, tu não vais saber que é meu filho. Sim, sabes que já agora eu não conheço o Ricardo. Não conheces? Vou-te mandar, mas já te mandei fotos do Ricardo, já, no Insta, mas já que ele era menorzinho. Já foi há muito tempo, sim. Já te mandei, eu vou-te mandar fotos atualizadas. Então, se tu vês ele no meio de 10, 12, 15 crianças, se tu vês ele vai praticamente sempre ao parque, tu não dizes que é filho da Jexi do Taiko. Não dizes. Porque eu prezo muito pela individualidade dele. Ele não escolheu ser filho de pessoas que são expostas. Não foi uma escolha de vida que ele fez. Ele tem um pai e tem uma mãe. Quando ele crescer, ou seja, com os 10 anos, ele já começa a dar sinais. Nessa altura, se ele der sinais de que é o mundo que ele quer viver, terá sempre o meu apoio. Mas eu não serei responsável por uma dor ou por situações que não foram provocadas por ele. Então, por isso mesmo é que eu sempre optei por não vincular ele na internet, para que ele consiga ir e vir sem que seja apontado, sem que ele não tenha liberdade de ser criança, sem que ele não tenha liberdade de ir ao parque e estar com o pé sujo, porque vão tirar foto e vão dizer que é filho dela. E tem muito disso. Sem que ele não tenha liberdade de rebolar na areia. Sim. E voltar com a blusa ou a camiseta dele suja. É criança, que ele esteja com uma ranhoca, que ele esteja com uma tosse, aquilo que aconteceu conosco no Nilha. Olha, está a partir, aquilo que nós fazemos no Nilha. Então, esse podcast Esta parte foi. Era equação que nós dizem. Já não dizem. A minha irmã tem 16 anos, ela quando tem aquela tosse, está já a partir. Que mano, partir é isso, já fazer. Não, eu quero que ele tenha isso. Eu quero que ele tenha a liberdade de ele ser criança. Sim. Porque eu tive essa liberdade. E eu não trocaria isso por nada. Então a música é muito bonita, eu gosto. Tanto é que com a minha terapeuta, ela disse que se volta a cantar, nem que seja por hobby. Sim. Nem tu digas, não é para fazer shows, é para agradar o meu ego, para deixar satisfeita a minha criança interior. Porque era um sonho de criança. Eu estive no Estrela Pop e tinha 13 anos, 13, 14 anos. Sim, na 10ª tinha 13, 14 anos. Então era um sonho que eu tinha. Mas hoje em dia é um sonho que não cabe na minha dinâmica de vida. É um sonho que... É o que estávamos a dizer, as tais 24 horas que parecem 48, não vai ser possível. Não dá. Então acabei arranjando outras formas de transmitir a minha mensagem que não fosse necessariamente com a música, porque música é para construir, é para educar, é para chamar a atenção, é para chamar a razão sobre vários aspectos. É um mecanismo que nós temos de educar as pessoas também, ainda que muitos não percebam isso, mas é uma manifestação de cultura nesse sentido. Então, tenho feito de outras formas. O participar hoje em dia de um podcast, ou fazer uma palestra, ou fazer uma masterclass, é uma forma também que me ajuda a transmitir as minhas ideias, o meu conhecimento de uma outra forma. Então, cantar, estar aqui a cantar, tananana,
Talvez eu faça, não descarto, de uma forma mais leve, de uma forma mais consciente, que não agrida a minha rotina e que não interfira na rotina do meu filho também. Sim. Já agora a tua voz é muito bonita, mesmo a falar. Sério? É agradável de se ouvir. Obrigada. Sim, muito. E nós não falamos no início, mas eu só mencionei assim ao alto que ela foi ao Pop 13. Mas acho que tu já foste para outros podcasts que falaste sobre como é que começou, se calhar, ou não. Não. Mas nunca falaste disso? Não, eu acho que Vamos não, falar Ilka. com exclusividade. Só as pessoas que são da caverna que sabem. E eu disse isso porque, como ela mencionou há pouco tempo, né? Ela tinha 13 aninhos, ela participou de aquilo era o quê? Um reality show. Yeah. Participei, na altura estava na 10ª, ano de exame, e fui fazer as audições com a minha mãe, na altura, por acaso. Tudo muito certo, mas só que depois descobri, eu pensei que fosse no regime de, ok, as galas são aos sábados e não tinha o alcance de que eu deveria ficar numa academia. Eu morei numa academia durante 3 meses. Era tipo um BBB do canto? Isso. Ok. Era um BBB do canto, eu tinha 14 anos, óbvio que precisava da autorização dos meus pais, e na altura, pessoas de Unilha são muito fofas, na altura os meus pais foram falar com a diretora da escola, com a Carmen, explicou, e na escola já sabiam que eu adorava cantar, e naquelas festinhas da escola já cantava, bailes e não sei o quê. Então os meus pais falaram com ela, explicaram que a situação da criança era o 2º trimestre. Ela disse que não, ela é uma aluna muito boa, não tem problema, nós vamos nos responsabilizar. Então eu estudava dentro da academia. Uau! Eu estudava, eu tinha fichas, eu tinha cadernos e não sei o quê. Eu não sabia disso. Sim, porque os meus colegas ficaram, eu fiquei na academia todo o 2º trimestre. Ok. Porque nós era 1º, 2º, 3º trimestre e no final do 3º trimestre fazíamos os exames. Então o 2º trimestre eu estudei sozinha. E quando voltei, vi navios. Eu tinha aulas à tarde. No Nilha nós entrávamos às 12h50, né? E saímos às 17h40, então eu tinha aulas das 7 às 12, explicação, do trimestre que eu não estava, depois tinha aulas das 12h50 às 17h45, se eu não estou em erro, do 3º trimestre, e à noite eu estudava para a preparação para os exames, ou seja, o que eu não estudei em 3 meses, eu tive que estudar para os exames, para eu conseguir ter bases para passar, tipo, a 10ª, né? Foi pesado, mas foi na busca do meu sonho. Do teu sonho. Mas tive sempre muito suporte da minha família nesse sentido. Então, acho que em todos, né? Sim. Graças a Deus. Em tudo. Sim. Se eu ligar para o pai, eu estou a pensar em investir numa nave espacial. Não tem problema, filha, não tem problema, hoje, nós vamos te apoiar. Hoje às 15 temos encontro meus marcado. Meus pais são assim, tipo, eles são muito assim. E eles vivem os meus sonhos, eles vivem as minhas dores. Eu lembro-me que o Fancy Glam, eu comecei o Fancy Glam numa garagem. E eu levei o meu pai para lá, ele olhou. Ele estava a ver brincos. Eu fiz a inauguração, ele tinha viajado a trabalho. Quando ele voltou, ele olhou, ele estava muito cético. Ele olhou, viu bolsas, viu anéis. Lene, isto... Eu apaguei a loja. Mas não tem roupa. Não vais vender roupa, sapatos, são só brincos. Eu, sim, pai, são só brincos. A pergunta que ele queria fazer é: filho, isto dá dinheiro. Mas ele é tão fofo, mas tão fofinho, que ele ficou assim com uma cara de um bebezinho. Tá bem. E o pai pode chegar aqui. Na cabeça dele ele não estava equacionado. Como é que esta menina... perguntar a ela. Eu disse: pai, vou-te mostrar quanto é que está avaliada a mercadoria que eu tenho cá. Boa. E caso eu consiga vender, quanto é que eu faturo com isso. Meu pai entendeu a minha loja com números. Eu já tinha o Too Beauty na altura. Ele entendeu o Fancy Glam com números. Ok. Eu fiquei na tal garagem de outubro, fiquei uns 7 meses. O meu pai é que veio e disse que: filha, eu acho que é possível tu procurar saber das rendas na Interfranca. Tipo, eu acho que o teu negócio está a dar. Então, isso para explicar que, por mais que eles não percebam as coisas, eles vivem as minhas coisas também, né? E ao longo do tempo, a longo prazo eles vão percebendo mais. Então, foi sempre assim também com a música. Sempre tive muito apoio deles, sempre tive muito suporte deles, mas música, sim, possivelmente eu faço yoga como hobby, não como uma profissão que eu fico à espera assim de retorno financeiro, não. Como hobby, sim, eu acredito que eu consiga arranjar tempo para dedicar-me a esse hobby.
Eu acho que essa parte dos teus pais não compreenderem, mas mesmo assim apoiarem e depois compreenderem ao longo do caminho, primeiro é um privilégio, porque infelizmente não é comum. Tu encontras muita gente que diz, eu sonhei tanto em fazer isto, mas infelizmente a minha mãe ou o meu pai não me apoiaram, eu não consegui fazer, decidiram começar a fazer coisas alternativas e pronto, não conseguiram atingir aquela que era a realização pessoal. Porque eu acho que tu fizeste gestão... Fizeste direito, desculpa, e depois fizeste o teu mestrado em Oil and Gas. Isso. E depois começaste a trabalhar numa área completamente diferente. Então eu acho que os teus pais em algum momento ficaram confusos, tipo, mas então como é que vamos gerir isto? Esta miúda tem estes diplomas todos e quer abrir uma loja de bijuteria e o dinheiro. Então, e mesmo assim estarem ali contigo é uau. Eu acho que eles devem ter muito orgulho de ti, porque deixa-me que te diga, eu conheço-te há muito tempo e eu lembro-me perfeitamente de tu sempre seres uma mulher com punho forte. Esta é a visão que eu tenho de ti desde novinha. É aquela Marlene que eu vejo ao passar, na altura eu pensava, ela é muito mais velha do que eu, poxa, aquela mulher, que é uma mulher excepcional, com aquela idade, aquela voz, ela canta, e depois eu acho que na altura tu eras chefe, eu não sei se eras chefe de turma, e depois foste presidente da comissão, do baile, estás a ver como eu sei, e ninguém me contou, porque eu estava a observar, porque eu olhava como uma referência, e tu eras novinha, mas vê lá, eu já olhava como uma referência, então dá para perceber que tu és uma mulher de personalidade forte desde pequenina e isso é incrível. E depois outra coisa, uma vez também tivemos uma conversa, eu fui a Too Beauty arranjar as unhas lá no início. Lá de 9 anos. E tu disseste-me que tu começaste a frequentar o psicólogo, a psicóloga. E disseste que ajudou-te bastante. Como é que foi isso? Yoga que profunda. Gente. Saúde mental é um assunto que eu fico muito feliz que, vamos lá, nos últimos 2-3 anos tem se vinculado muito mais à informação e eu sou uma das pessoas que vocalizo muito isso, eu dou muito voz a isso, porque o equilíbrio que aparentemente, o equilíbrio que vocês veem é fruto disso também. Eu não acordei e tornei uma pessoa que eu sou, é a construção de vários aspectos. E eu comecei a frequentar o psicólogo muito cedo, acho que eu tinha 18 anos, a primeira vez que eu marquei uma consulta com um psicólogo. Na altura foi por causa de umas coisas de coração. Um heartbreak. Eu acho que é sempre assim. E meninos nos traumatizam. Então foi o meu namoradinho da altura, eu estava na faculdade, aquele moço traumatizou-me muito. Então, eu não me sentia à vontade em conversar com a minha mãe sobre isso, porque eu sempre tive essa questão de querer proteger muitas pessoas. E eu tenho noção de que se eu exteriorizar, por exemplo, tudo aquilo que as pessoas já me fizeram de errado, a minha família toma muito as minhas dores. Então, na altura, eu não queria que tivesse esse rompimento drástico da pessoa com quem eu namorava, nessa idade, nessa altura, e a minha mãe, porque na altura a minha mãe gostava da pessoa. E eu nunca contei as coisas assim à minha mãe, não com medo do julgamento dela, mas com o receio de como ela se sentiria com relação à pessoa. E eu marquei uma consulta ao psicólogo, porque era uma dor tremenda, era uma dor assustadora. E nós, jovenzinhos, temos umas ideias um pouco sinistrinhas, né, no meio disso. Sim. E eu morava sozinha na Beira, porque eu fui à Beira para fazer a faculdade, os meus pais moravam lá, mas só que depois meu pai foi transferido para Nacala e eu não pude ir com eles, porque a UCM era só em Nampula. Da mesma forma eu teria que ficar em Nampula sozinha e eles morariam em Nacala. Então eles decidiram que, ok, já morar sozinha dos 16 aos 17 é execuível que tu estejas aqui na Beira sozinha também. E eu sentia muita falta da minha família e é num momento de transição, eu acho que essa fase que eu estive na Beira que eu transformei na mulher que eu sou hoje. E nessa altura eu marquei uma consulta com um psicólogo. Marquei, ele na altura, ele que já tem para aí uns 12, 13 anos, ele olhou para mim e disse que sim. E não era na clínica, tipo, fui no Hospital Central mesmo da Beira. Marquei a consulta, tive a consulta, expliquei tudo o que estava a acontecer. Ele aconselhou-me, ouvi, não sei o quê. E ele depois perguntou, mas tu conversaste com a tua mãe? Tipo, porque é o mais comum.
Eu disse que não, expliquei-lhe porque que eu não conversei, ok? Fiz algumas sessões, mas não me identifiquei assim tanto com psicólogo. Ok. Não tive assim uma boa sinergia com ele. E não continuei. Voltei para Maputo, estava com 20, assim. Voltei a procurar uma. Tive alguns problemas, ou seja, eu tive muitos choques com a minha mãe quando eu voltei da Beira, porque eu já estava habituada a morar sozinha, já tinha uma certa, não tinha libertinagem, eu tinha uma liberdade que a minha mãe já não percebia muito bem. E tivemos alguns choques e aquele hype de jovem, vocês não me entendem, vocês não me percebem, eu não pertenço a você. Nós temos uma crise de identidade quando vamos a fazer a transição de meninas para mulheres, nós temos isso. E eu tive. E ao invés de eu fazer besteira, ao invés de eu surtar e fazer coisas que envergonhassem os meus pais, envergonhassem primeiro a mim, eu procurei uma psicóloga. Que eu sou grata por resto da vida, que era também no Hospital Central. Eu acho que só depois de 2 anos é que eu sentei com a minha mãe e eu disse, olha, eu tenho tido consultas com a psicóloga, não com tanta frequência, quando eu me sinto um bocadinho bad, para que eu consiga ter domínio das coisas. E a minha mãe não recebeu muito bem, porque na altura nós associávamos a psicóloga a estar maluca. Pois. É a pergunta que eu sei, mas vais porque tu não estás bem, tipo, tu és maluca, tipo, da mesma forma que nós vamos ao oftalmologista porque temos problemas de vista, o psicólogo também existe para isso, né? Então eu tive que fazer um exercício de explicar à minha mãe que, olha, eu não estou maluca, tipo, é que existiam algumas conversas que eu não me sentia confortável em conversar contigo. Na altura a minha irmã estava a morar fora, a minha melhor amiga estava milhas de distância, ela estava a estudar no Brasil e isso afetou-me muito. A minha melhor amiga, minha irmã, minha protetora não estava cá e eu tinha um certo bloqueio, posso ser bloqueio em conversar certos assuntos com a minha mãe. E foi nessa perspectiva que eu fui construindo essa, não é dependência, mas abri a minha mente para aceitar essa verdade. Que é necessário que nós reconheçamos que nós não somos bons em tudo e que existem profissionais que trabalham, formam-se para suprir essas lacunas que nós temos. Então eu fico muito feliz que hoje em dia já exista muita informação sobre saúde mental, que já existam pessoas que conseguem perguntar-te, mas Ilka, tu estás bem? Né? Porque o tu estás bem é muito superficial, mas se eu paro e te pergunto, Ilka, como é que tu te sentes? Eu abro uma gaveta para que tu te desmontes, abras as gavetas que não estão em conformidade na tua vida e consigas me dizer, Jaxi, hoje eu não estou bem. E isso sabes aprendi que às lá. Vezes até essa pergunta às vezes incomoda. O estás bem, tu encaras tipo, tu bem, tu. Mas como é que tu te sentes? É muito profundo. Faz-te fazer uma introspecção. E depois quando algo não está bem, aquilo começa logo a incomodar um bocadinho. Saltita. Então é normal. Olá, tudo bem? Tudo e contigo? É superficial. Tu nunca respondes não e contigo? Dizes não quando somos pessoas que diz, sabes? Estás bem? Não. E tu? A sério que não, e tu? Tipo, assim, direto. Não. É que isto não. Sério? Ela não. E apresenta-me ela. Eu que adorei ela. Eu vou te apresentar. Eu também, amiga, o que é que se passa? Depois começa a falar. Não tá bem. Mas ela ela encara muito bem o não estar bem. Ela mas não se pressiona a estar bem. Nós repudiamos muito não. Nós não usamos muito não. É mais confortável dizer sim. Então nós somos formatados para dizer sim. Quando dizemos não, tem que sempre vir socorrido de um porquê. Não porque não estamos habituados a dizer não. Queres ir a algum sítio? Não. Não é que não quero, não posso porque temos sempre que inventar alguma coisa. Então tem isso de a terapia, os psicólogos, psiquiatras também é um outro nível de fazerem-nos aprender a conviver conosco. É o que eu digo sempre às pessoas quando eu convivo, tipo, não investe tanto nas outras pessoas porque tu vais morrer contigo mesma. Então é necessário que tu te conheças, é necessário que tu te respeites, que tu te valorizes para que tu consigas conviver contigo. Então esse processo que eu estou há 12 anos de entender que eu tenho que me entender
é que faz-me ser a pessoa que eu sou, a pessoa consciente que eu sou hoje, a pessoa responsável que eu sou hoje, a pessoa com limites, com medida que eu sou hoje. Então eu aconselho, façam terapia. Pronto. Era mesmo isso que eu queria te dizer. Se tu recomendas isso. Recomendo sim, muito. É que é verdade, a saúde mental não pode ser negligenciada. Se nós vamos ao médico quando nos dói a barriga, dói a cabeça, também temos que ir ao médico quando as coisas não estão a funcionar como deve ser. Sim. E é muito difícil quebrar alguns gatilhos sozinha. Sim. Quebrar alguns padrões sozinha, porque imagina, tu cresceste de uma forma, foste criada num meio, conviveste com os teus amigos, tiveste um relacionamento que se calhar possa não ter sido tão bom, assim, tudo o que tu és é um conjunto de todas as experiências que tu foste agregando ao longo da tua vida e muitas vezes tu nem sequer consegues reconhecer que uma reação é resultado de algo que aconteceu há uns 10, 20 anos. Então, só a intencionalidade de, eu sou uma pessoa muito explosiva, tenho tanta vontade de mudar, a partir da manhã eu já não vou explodir mais, não basta, infelizmente. Não basta. Nós somos reflexo de tudo aquilo que a gente carrega connosco. Nós somos reflexo dos traumas que carregamos, somos reflexo das pessoas que passaram pelas nossas vidas, do meio em que nós estivemos inseridos, e há situações que de facto tu não percebes o porquê que tu tens certos comportamentos por conta de coisas que tu já viveste. Então a terapia ajuda-te a enquadrar-te nesse sentido. Então, e tu dirias que para equilibrar então a tua vida de mãe, profissional, filha, assim, tudo aquilo que tu... Eu devia ter escrito, né? uma checklist, já falei aquilo. Como é que tu consegues equilibrar isso tudo? Porque eu até perguntei no início, mas depois acabamos entrando na vertente do canto. Mas como é que tu consegues acordar e gerir 3 empresas, mais o teu filho e a psicóloga? Não, a psicóloga está a ajudar. Mas então, o que é que tu fazes? O que é que tu dirias que seria mais ou menos, eu não vou dizer a chave, porque é um conjunto, diria que a chave deve ser um conjunto de coisas. Mas como é que tu consegues gerir a rede social? Porque cada vez que a gente entra no Instagram, nós vemos os funcionários da Fancy Beauty. Fancy Beauty existe? Fancy Glam. To Beauty. Fancy Home. E o marketing está muito bom. Deixa-te Deus parabéns. Está ótimo. Então, dá para perceber que tem muita coisa ali a acontecer, porque nós só vemos aquilo, mas por trás daquilo existem as 3 empresas efetivamente que estão a operar, e tem a área financeira, tem a área jurídica e tem a Marlene, e depois tem o burguesinho. Tá bom. Como é que é isso? Ilka, a resposta está no que nós íamos falando. A minha terapia está em dia. Ok. A minha terapia está em dia, então a minha cabeça está bem. A minha cabeça está equilibrada. Tendo a minha cabeça bem, eu tenho, antes disso tudo, uma relação excelente com Deus. Eu tenho uma relação íntima com Deus que é... Ok, as portas abrem-se, parece que é de forma automática, as coisas se resolvem de forma automática, mas é esse prisma, é essa ordem, Deus e eu estar bem. De seguida, eu divido a minha vida em coisas urgentes, importantes e necessárias. Eu tenho que anotar isso. Na minha vida, Ilka, nem tudo é urgente, nem tudo é importante, nem tudo é necessário. As pessoas com quem eu trabalho, desde que entram, as pessoas que trabalham diretamente comigo, porque embora eu tenha as 3 empresas abertas, nem todo mundo tem acesso a mim todos os dias. Então, tem pessoas que estão na minha ordem de prioridade, sabem como resolver certos problemas. Quando não conseguimos resolver esses problemas, é porque já passou da nossa alçada, temos que passar para ela. Nisso é que eu coloco como coisas urgentes. Então, parece muito... Eu fico meio cética, mas tu és tão ocupada. Eu não sou uma pessoa muito ocupada. Eu acho que até isso está tão... está em dar tão em desuso, tipo, és tão ocupada, porque quando tu dizes que é extremamente ocupada, eu vejo quando alguém diz que é muito ocupado, eu digo, olha, é uma pessoa desorganizada. Quando a pessoa coloca-se numa fasquia de que eu não tenho tempo para nada, eu digo, meu Deus, meu amor, tu és só desorganizado, não é porque tu és muito ocupado, porque tu vês pessoas bilionárias, milionários que têm tempo. Muitas mais empresas em relação à Jexi, que têm 3, mas tem uma vida que funciona. Por quê? Porque são pessoas que esquematizam o que é que eu quero fazer a curto, a médio e a longo prazo, com quem eu preciso de contar para chegar a médio prazo, a longo prazo, o que é prioritário para mim. Nem tudo é prioritário. Para mim nem tudo é urgente, para mim nem tudo deve ser feito agora, para mim nem tudo deve ser feito próxima semana. Então dividir isso, esquematizar, colocar pessoas que percebam a tua dinâmica de trabalho já te facilita muito. Então eu digo mesmo às pessoas que trabalham comigo em casa, liguem-me se for uma coisa, liguem-me se a casa estiver a explodir.
Ok. Porque se forem coisas rasas, vocês conseguem resolver. Se for algo que de facto é extremamente urgente, vocês vão me ligar. Porque no período da X a X eu preciso de trabalhar e eu penso muito em tudo que eu faço. E não tem um período, eu não trabalho 24 horas por dia, eu acredito que eu trabalho e tenha produtividade, eu trabalho por dia 4 horas. Ok. É o meu limite. Ok. Que eu sei que, e minha cabeça funciona melhor quando meu filho está na creche, que eu sei que ele não tem nenhum perigo iminente à volta dele, então é automático, eu produzo muito mais quando ele está na creche. Não sou do tipo de pessoa que eu tenho que virar à noite a fazer esse trabalho, não sou eu. Sabes que agora que falaste, pareceu-me tão leve. Sim. Parece que tu tiraste-me uma mochila muito pesada que eu estava a carregar por ti. Sim. Eu tipo, tenho muita coisa para fazer. Ficou leve porque eu percebi que tu consegues também delegar. Eu delego. Eu aprendi, eu não sabia delegar. Empreendendo, tendo as 3 empresas abertas, quando eu tinha o To Build, eu não sabia delegar. Mas o Fancy Glam, que está aberto há 6 anos, fechamos e reabrimos há pouco tempo, fez-me entender que eu precisava de delegar as coisas. Não há de ser possível eu estar nos 3 espaços ao mesmo tempo e fazer tudo sozinha. Então eu fiz esse exercício de aprender a delegar, esquematizei as coisas. Há coisas que ainda têm muito à minha mão. Marketing tem a minha mão 99%. Sim. É praticamente o meu trabalho dentro das empresas. E tem algumas outras funções, mas eu tenho pessoas competentes que trabalham comigo e eu reconheço isso também. Tenho pessoas comprometidas com aquilo que fazem, então eu fico muito... Por que acontece? As pessoas problematizam produtividade. Sim. De que forma? Para quem tem trabalho subordinado, diz que trabalha das 7 às 17. Chega atrasado, chega às 7h30. Das 7h30 às 8 está a organizar as marmitas na geleira. Das 8 às 8h30 está a fazer scroll no Instagram para ver o que Jaxi postou. Essa hora eu estou no ginásio, minha rotina permite. Das 8h30 às 9 está a verificar e-mails. Às 9h30 vai ter com outra colega para saber qual é a agenda do dia. Praticamente essa pessoa começa a trabalhar às 11. Às 11. Às 11 tem 1 hora de produtividade, às 12 tem que almoçar pontualmente. Nós moçambicanos almoçamos às 12. Às 13 tem alguma emergência na escola do filho. Dá uma fugidinha. Volta às 13h30, faz mais algumas coisas, já são 15. Então, a pessoa não é porque tem, e eu digo isso por experiência própria, fazendo uma análise já tive pessoas que trabalhavam comigo no escritório e era mais ou menos essa dinâmica. Então, se tu juntas as horas de produtividade dessa pessoa, são 2 horas por dia. Mas a pessoa se camufla numa verdade que eu sou uma pessoa extremamente ocupada. É mentira. Existem sim pessoas que trabalham muito, mas existem pessoas que camuflam uma verdade de produtividade que não tem. Então eu não acho que seja necessário eu mentir algo que eu não faço. Eu não trabalho 10 horas por dia. Hoje em dia estou a empreender há 9 anos. Agora, em 9 anos, eu já não trabalho 10 horas por dia. É mentira. Mas já fiz isso no início. Eu trabalhava das 6 às 22. Trabalhava nesse período, mas porque não tinha a estrutura organizacional que eu tenho hoje. Mas hoje em dia o meu trabalho, as pessoas que eu tenho a trabalharem comigo permitem que eu consiga trabalhar 4 horas por dia e tenha um trabalho de qualidade. Permite que eu consiga avaliar o que está a ser feito de errado, permite que eu consiga dar induções por todas as pessoas que entram para as minhas empresas, eu é que formo. Então eu sei que da semana de X a X, nas 4 horas que eu tenho, 3 eu vou estar a dar formação. Então não é assim, eu não problematizo o meu trabalho, eu não reclamo da vida que eu escolhi ter, porque eu escolhi ser empreendedora. Então isso faz com que eu veja as coisas de forma muito leve, porque eu não me iludo com o meu trabalho. Eu sei que, olha, eu preciso terminar isso, dá-me 45 minutos, eu vou te mandar. Se é uma colega que eu tenho que mandar alguma coisa, se eu tenho que mandar alguma coisa para o contabilista, se eu tenho que mandar alguma coisa para advogado, olha, eu preciso de 30 minutos para fazer isso. E tenho dias off, tenho dias sabáticos, que isso eu aprendi só a ter com o tempo. Eu tenho um dia por semana que eu não trabalho. Já trabalhei aos sábados durante muitos anos, hoje em dia não trabalho aos sábados, faço como eu digo, faço turismo. Passo por uma empresa, passo por outra, aceno para uma colega, oi, tudo bem, estou ótima, também beijinhos, tchau. Passeio aos sábados assim com burguês, mas de trabalhar, eu trabalho de segunda a sexta e tenho um dia sabático.
que é um dia que eu estudo, que é o dia em que eu vou, normalmente às quartas-feiras que eu vou à igreja, que é um dia que eu consigo organizar a gestão do meu filho, é o dia em que eu consigo visitar a minha avó, que eu consigo sentar para almoçar com a minha mãe. É um dia que é também um trabalho, mas não um trabalho que me dá uma remuneração financeira, é um trabalho que me dá uma remuneração espiritual. Então eu preciso ter isso para que eu consiga ter esse equilíbrio. Então é basicamente, tem um livro que fala sobre isso, trabalho 4 horas por semana, 4 horas por dia, acho que é isso. Depois, sim, acho que é isso, 4 horas por dia. Então é isso, hoje em dia eu não problematizo o meu trabalho. Sou produtiva no período em que eu me coloquei que eu tenho que produzir, e naquelas 4 horas, Ilka, não vais conversar comigo, não vais conversar comigo, não vou te atender ao telefone, se for alguma coisa grave, as pessoas que estão ao meu redor vão informar, porque eu foco-me. Eu gostei muito, fiquei leve, senti-me leve por ti e percebi que afinal é possível. E era isto que eu também gostava que quem estivesse a assistir também conseguisse absorver, que é possível. Que desde que nós consigamos fazer assim de uma forma metódica, organizada, criar uma estrutura como tu assim disseste, tu até consegues relaxar. Eu consigo. E a verdade é que no início podias não conseguir, mas conseguiste eventualmente por causa de tudo isto que tu falaste até agora. Então foi super interessante saber que afinal não pesa assim tanto. Mas também o que tem a questão de que os trabalhos das pessoas são diferentes. Nós temos que respeitar isso. Obviamente que o podcast não é visto só por empreendedores. Tem a enfermeira que vê, tem o médico que vê, tem o polícia que vê, tem o professor que vê. Então, não é funcional para todo mundo. Sim. Não é execuível para todos. Eu acredito que não seja, mas acredito que dentro daquilo que cada um de nós faz, ouvindo sempre alguém que conseguiu ser bem sucedida na área, como é que nós conseguimos implementar na nossa rotina aquilo que a Jexi falou? É por aí, eu acho que dá. Se nós sentarmos e com um caderninho é muito importante. E tentarmos ver ali como é que dá, eu acho que dá para encaixar. Não dá, mas possível. Nós temos sempre ressaltar algumas coisas, porque depois acabamos, a forma como nós pensamos é um pensamento que foi trabalhado ao longo de muitos anos. Então a forma como eu penso hoje foi construída ao longo de 9 anos. Mas eu tenho essa convicção e eu tenho que frisar que nem todo mundo vai conseguir ter uma rotina idêntica, porque muitos temos trabalhos subordinados. Então eu consigo como dona da empresa, mas possivelmente a minha gerente não consiga trabalhar 4 horas por dia. Possivelmente quem trabalha comigo em marketing não consiga. Então é funcional para mim, porque muitas das vezes vê-se os donos das empresas como as pessoas mais atarefadas do mundo e não sei o que era, mas vim tentar explicar a minha rotina nessa posição, como fundadora, como uma pessoa que é dona das ideias, é dona do sonho e vai desdobrando o sonho em atividade de outras pessoas. É funcional para mim dessa forma. Existem alturas que eu tenho pico de trabalho. Abertura de loja é uma altura que eu não como, que eu não consigo ir buscar o meu filho à escola, que eu não consigo ir deixar, tenho que pedir que outras pessoas façam essa gestão, mas tenho pico de trabalho, tenho. Mas a minha rotina não é muito agressiva no dia a dia, mas tem alturas, dezembro que nós trabalhamos full time, tem alturas, né? Então vejam o podcast todo para perceberem o enquadramento da coisa. Sim. E eu percebi também que tu conseguiste equilibrar isto tudo, mas tem sempre aqueles dias que nós somos seres humanos, naquele dia não está bom, aconteceu se calhar uma situação que te levou para baixo, e tu lembras de alguma situação que tu enfrentaste, algum desafio que foi assim de tal forma tão impactante para ti que tu disseste, pá, eu não estou a conseguir, eu vou atirar tudo ao alto. E se sim, como é que tu conseguiste sair disso? Já e foi algo recente. Foi um ano. Na verdade foram 2 situações, mas a primeira eu ainda não me sinto confortável, mas eu ainda não sei como colocar isso, porque foi uma situação que eu ainda passam-se 3, 4 anos, mas eu ainda estou a digerir o reflexo dessa situação que aconteceu. Mas o ano passado eu ia levar a minha mãe a viajar, ela ia ser operada, o joelho, já não me lembro se foi o ombro ou o joelho, e nós íamos viajar uma segunda-feira.
Então, nós temos uma parte do Fension vem da África do Sul. Um dos nossos fornecedores é sul-africano. E eu reinvesti na empresa. Depois de termos dividido do final do ano, era praticamente o início do ano, eu reinvesti e o carro teve um acidente. E nós perdemos toda a mercadoria. Ou seja, foi receber vídeos e fotos de vasos em estilhaços. Graças a Deus o motorista sobreviveu e não teve assim grandes problemas. E possivelmente as pessoas perguntam, mas não tinhas seguro? Não. Não? Não. Da mercadoria não. Pois. Não tinha, perdi tudo e no mesmo dia eu tinha que viajar de carro para a África do Sul para a minha mãe ser operada. Nesse dia, Ilka deu-me vontade de atirar tudo e dizer que vou ficar na minha casa até a minha dor passar, tipo até sarar mesmo. A única coisa que eu fiz naquele dia foi saber com os meus outros colegas que tratam da logística como é que estava as pessoas que estavam no carro, estavam bem, foram ao hospital e não sei o quê. Eu disse, ok, carreguem, tu disse, mas tem algumas coisas que aproveitam, eu disse, ok, whatever, trago. E foi praticamente, nós abrimos caixas de Ilka que não tinham nada, né? Então nisso eu não disse nada à minha mãe. Eu peguei em mim, chorei horrores, porque isso disseram-me logo cedo, acho que eram para aí 7 horas. Peguei a minha mãe foi operada, eu tive que ficar com ela acho que lá uns 3 dias. À volta que eu disse a ela, na verdade eu nem disse a ninguém, só disse à minha irmã mais velha, a Marluz, aconteceu isto, mas eu não tenho como, porque meio que dos meus irmãos eu sou a que tem mais tempo. Se o meu pai tem uma consulta, eu é que vou. Se a minha mãe precisa de viajar, eu é que vou, tipo, porque eu tenho essa capacidade de determinar os meus horários. Os meus irmãos têm trabalho subordinado, eles não conseguem. E eu só disse à minha mãe quando eu voltei, ela disse, Leni, tu conseguiste gerir isso, e a cirurgia dela também foi um estresse. Eu acho que Deus estava a testar-me para alguma coisa, para depois viver uma coisa extraordinária, e vivi uma coisa extraordinária depois disso. E não foi muito apegada ao material. Então, desde que eu encontrei a Jesus verdadeiramente, ele que eu digo que não existem problemas que ele não vai resolver. Então, avaliando, pode não ser uma coisa assim com tanta incidência, acontecem várias coisas, mas eu paro e digo, Deus alguma coisa quer revelar, alguma coisa quer mostrar, e eu não vou me desesperar porque tão pouco. Então eu vejo as coisas como poucas, eu digo, aquilo lá de cima vai ver, tipo, ele vai resolver. Então tem isso de eu confiar muito também em Deus, tem muito disso de as pessoas veem como uma máquina de não, tipo, a máquina está a trabalhar lá em cima, não sou eu necessariamente. Então tem isso também. Então o que me marcou foram essas 2 situações, mas a primeira eu ainda não me sinto muito confortável para explicar. E foi isso, eu tive que seguir, voltei a explicar às minhas colegas com muita facilidade. Elas olharam para mim e disseram, tipo, tu conviveste com isso e não nos disseste nada disso, mas ok, se eu me desesperar, o que acontece com vocês? Tipo, se eu surtar, se eu tiver que partir alguma coisa, vai me trazer o que eu perdi de volta? Não. O que temos que fazer daqui para frente é voltar a trabalhar para repor o prejuízo que nós tivemos. E foi exatamente o que a gente fez. Então, vida de empreendedor, ele quer um up and down. Diário, mas acontecem várias coisas. Mas isso foi algo recente, aconteceu o ano passado. E o ano passado foi catastrófico, mas cá estamos. Amém. Então, mas cá estamos. Amém. Vamos entrar nas perguntas das seguidoras. Vamos lá, vir aqui. Espero que não seja nada catastrófico também. Não é, sabes porquê? Porque eu é que selecionei, eu não ia selecionar coisas catastróficas, não te preocupes. Vamos começar pela Magda Raquel Moendan. A Magda, por acaso só conheço do Instagram, mas gosto muito dela, é uma pessoa muito querida e muito equilibrada também. Amém. Então ela pergunta, o que faz quando está com medo, para além de orar, porque sei que também é uma mulher de fé e oração. Ela conhece. Conhece bem. E profunda. Eu acho que não tem uma pessoa dizer que não tem medo, né? Seria muita hipocrisia da minha parte dizer que não tenho medo.
Mas no mundo espiritual, quando tu estás inserido, tu aprendes a conviver com os teus medos. Tu aprendes a entregar as tuas inseguranças a alguém que tem a dianteira na tua vida, que para mim é Deus nisso. Então, os medos existem que é para nos condicionar ou nos limitar a fazermos certas coisas, né? Os nossos filhos não colocam os dedos nas tomadas a dada altura porque sabem que podem queimar, né? Porque nós vamos fazendo esse exercício de explicar o curto-circuito, o que é, o que acontece. Então o medo limita-nos, né? O medo, o receio de falhar limita-nos a nós pensarmos melhor. O medo, o receio obriga-nos, Ilka, a termos que ter um posicionamento assertivo na internet. Isso que tu acabas de explicar, não, porque nós acordamos e vemos isto, porque eu tenho medo da minha empresa não dar certo, eu tenho medo de naquele dia nós não fecharmos a faturação. Então o medo também nos estimula a fazermos coisas melhores. Então eu convivo com os meus medos sabendo que vão existir situações que me vão desafiar. Então eu coloco o medo como um desafio que eu vou ter que passar sempre por ele, mas eu entrego tudo nas mãos de Deus. Mas aprendo a conviver com as situações e não me coloco em situações que eu sei que vão dar problema. Eu sou muito comedida com relação a isso. Eu não sou uma pessoa aventureira. E isso acho que dá para ver. Pela minha forma de viver, eu não sou uma pessoa de aventuras. Se eu estou a fazer coisa X, é porque já houve uma assembleia na minha família e nós conversamos sobre o assunto. É porque eu já debati com a Marluz, é porque eu já debati com meu pai, com a minha mãe, com o meu irmão e chegamos à conclusão de que sim, ok, dá para fazer. Então eu não sou aventureira e o eu não ser aventureira me limita a muita coisa, porque eu tenho medo. Tenho medo de não dar certo, tenho medo de não ter clientes no final do mês, não conseguir pagar as contas do meu filho, tenho medo de atrasar com os meus compromissos e ficar mal. Tenho medo. Então o medo me condiciona a ser uma pessoa melhor. Eu gostei porque tu ressignificaste o medo de certa forma. Sim. Boa. Sim. Agora vamos para a pergunta da Nicole Rodrigues. Nicole, também conheço do Instagram, ela também é muito querida, ela participa muito de tudo que eu faço, ela está lá. E ela pergunta, como é ser ela, tendo em conta que ela é super popular e a sociedade lhe pede muito? Ai, que pergunta nice. Essa pergunta é muito nice. É muito e eu também sinto isto. Por ti, sim. Porque realmente parece, por tu seres assim, eu acho que é típico do ser humano, né? Isso. Não, aquela pessoa não pode ter tudo assim, andar tão bem. Sim. E depois, quando tem, se tu falhas, é um problema. Como é que ela falhou? Como é que fez isto? Já viste agora? Sim. Falhou. Então, dá a impressão, sim, que realmente, por tu seres este conjunto tudo bom de coisas, e dá a impressão que tu podes ser, assim, muito cobrada. Isso, mas eu lido muito bem com isso também, porque eu digo sempre que são poucas as pessoas na vida que eu devo satisfações. Meus pais, meus irmãos e meu filho. Então, fora a estas pessoas, eu não tenho que me justificar a mais ninguém, a não ser que seja uma entidade legal, que eu tenha feito alguma coisa errada, que eu tenho que responder. Mas é o que eu digo, se tu não acompanhas as minhas dores, tu não tens matéria para me julgar. Se tu não entendes ou não sabes daquilo que eu passo, tu não tens bullets para dizer que, olha, tu erraste nisto. Está capacitado para me julgar aquela pessoa que conhece a minha verdade, que conhece a minha realidade, e são 5 pessoas só que têm esse espaço na minha vida. Então eu respeito muito a base de seguidores, de fãs que eu tenho, e são pessoas que compreendem muitas situações que acontecem, que mas por que ela não fala, por que ela não dá caras? E eu já estive inserida em situações não provocadas por mim, que as pessoas exigiram que eu tivesse um posicionamento, mas eu não posso ter um posicionamento de um assunto que não é meu. Eu não posso ter que vincular a minha voz, colocar a minha cara em situações que não são minhas, que não foram situações criadas por mim. Exato. Então eu dou graças a Deus também, porque eu tenho seguidores que entendem isso, que em situações que aconteceram no passado, que conseguiram vir ter comigo e dizer que, olha, Jexi, tu não precisas te justificar. Uau. Tem isso. Eu acho que eu acabo sendo uma pessoa muito transparente, mesmo nas minhas redes sociais. Eu não camuflo uma verdade que eu não vivo. Eu sou assim. Se tu me vires na rua, tu vais me ver com a minha irmã. Se tu me vires na rua, tu vais me ver com a minha mãe. Se tu me vires, me conheceres, tu vais saber qual é a minha rotina ao sábado. Então não vai ter espaço para que tu queiras exigir uma coisa, tu sabes que ela não faz.
hoje em dia eu me silenciei na internet. Eu falo muito na comunidade de coisas assim, generalizadas, de empreendedorismo, de como é que eu cuido de mim, mas eu não tenho que justificar a minha vida pessoal às pessoas. Sim. Os problemas que eu tenho, tem essa questão, sim, quando a pessoa é figura pública e quando são duas pessoas que são figuras públicas, tem muito que justificar, mas eu não tenho que justificar. Sim, eu até lembro que uma vez tu partilhaste que tu estavas chateada com uma situação. Sim. E a Marluz mandou-te fazer um vídeo a explicar. Isso. Disse, faz o vídeo e tu, agora já está, o que é que eu faço? Ela disse, apaga. Sim, são esses os conselhos que... Os meus pais, Ilka, os meus irmãos, são pessoas tão reservadas, ou seja, eu sou a exposta da família. E nem és. Não, no sentido da exposição, eu sou mais exposta em relações, mas somos todos assim, pacatinhos. Não, mas eu até digo que não és porque é uma qualidade que eu vejo, porque apesar de tu seres famosa, tu não és exposta. Não, eu não sou uma pessoa exposta. Então tem isso, a minha irmã consegue isso, e eu descarrego muito nela, Marcos, já aconteceu com isso. Então já houve várias situações que eu peguei o meu telemóvel, liguei as ring lights, posicionei o telefone e eu gravei o vídeo, mas eu tenho uma coisa, quando faço alguma coisa também pego a informação, mando para minha irmã, vamos lá, se é algum vídeo, na altura eu lembro que antes de ir a algumas entrevistas quando era mais nova, eu sentava com meu pai e o pai se me perguntar isso, o que é que eu respondo? Tipo, meio que eu tinha um roteiro, não que eu era um robô, mas eu tinha um preparo do meu pai, tipo, isto tu não podes dizer, isto tu não falas, se te sentires confortável, tipo, eles prepararam-me, né? Okay. E não tu podes tentar esmagar a coisas que eu vou parar, eu vou parar o podcast, vou ficar a olhar para ti. Tipo, ele quer saber o quê? Ok, tipo, podcast encerrado, passei a ser apresentadora, Jaxi, beijinho e tchau. Né? Então, tem isso, de eu ter eles como pessoas fora do mundo da fama da internet, que são pessoas que olham com olhos de fora. Sim. Então, a Maru diz, Lene, já gravaste? Eu já. Ok, manda-me lá o vídeo. Queres que eu veja? Eu disse que sim, quero. E a Marus parece uma velha, mas nós temos diferença de 3 anos só. Ela, manda-me lá. Ela, tá nice, tipo, gostei. Não posso passar, não, agora pode apagar. Ai. Eu respirei fundo. Eu, não, mas eu preciso me justificar. Não precisa. Ela, não precisas. Pronto, ponto final. Tu já explicaste isso ao pai? Eu já. Já falas com a tua mãe? Porque às vezes usas, já falas com a tua mãe e com o teu pai? Eu já. Liga para si, nem explica. And it's fine. Tipo, nós já percebemos a tua parte e explica ao Ricardo, tipo, e é assim que eu giro, tipo, normal. E passa e passou. Ok, vamos à próxima pergunta. Este Instagram tem um nome engraçado, é Mooncake. Ok. Mas é Mooncake, ela é assim, os jovens agora têm este conceito aqui, chama-se Finsta. Eu aprendi há pouco tempo o que é um Finsta. O que é um Finsta? Tens o teu Insta. Ok. E depois tens o teu Finsta, que é o teu Insta mais close. Eu já perguntei por que não usam close friends? Não tem piada. Criam um Insta que só seguem mesmo pessoas muito, muito próximas. E é fechado? Sim. Ok. E a Mooncake é irmã da bota. Bora criar um Finsta. Não, eu não quero brincar. Vou ter paciência, só não custa. Então, a irmã da bota, por acaso, ela diz, como recuperar a autoestima depois de um divórcio, man? Ela diz man, porque é tipo, como? Yeah. Que pergunta gira, mas não... O que eu vou responder? Como recuperar? Uau! Não sei. Pronto. Não sei. Mas vamos lá. Eu paro do princípio que os casamentos deveriam ser eternos. Sim, com certeza. Ninguém casa para querer divorciar-se. Ninguém casa para querer desconstruir essa verdade de felicidade. Mas cada um se divorcia por motivos diferentes, por situações diferentes, que são verdades que cabem a 2 pessoas. Mas o que acontece? O processo de divórcio, eu acredito que seja um processo que nos faça repensar nas nossas escolhas. Ok. Que nos faça avaliar, ok, se não deu certo por quê? Eu acho que esse processo todo envolve uma parcela muito grande de autoconhecimento, que é um estágio que a pessoa já não aponta o dedo à outra pessoa, mas a pessoa tem aquela intenção, aquela pretensão de, ok, não deu certo, mas eu quero voltar a ser feliz. Então, a pessoa reflete, o que é que eu errei, mas isso também tem que ter muita maturidade para fazer. Sim. Onde, como e por que eu errei na minha relação passada e o que eu posso fazer para melhorar. Então,
O divórcio é encerrar um ciclo. É encerrar um ciclo que não envolve só a tua dor, envolve a dor de muitas pessoas ao redor das duas pessoas. Porque são famílias, são filhos, são muitas coisas que estão no meio disso. Então, é um assunto que deve ser falado, debatido dentro das pessoas que estiveram envolvidas para que aquilo chegasse ao fim. É necessário que sejam acomodadas verdades e inverdades nesse ciclo para que cada um saiba como se posicionar e como seguir a sua vida. Então eu acredito que seja dói vocês ir a um cartório e assinar que já não está, já não é um processo muito dolorido, mas vejo que muitas pessoas se reinventam nesse processo de divórcio, muitas pessoas se transformam, muitas pessoas se tornam, entre aspas, as suas melhores versões por aquilo que a gente vê no exterior. Nós não sabemos como é que está aquela pessoa inside. Então eu acredito que seja de facto um tema, é um tema muito sensível, mas eu reitero que casar é bom, ter família é muito bom. Construir uma família funcional, não que mães solteiras não sejam funcionais, porque são muito funcionais, mas são manincenas. Mas eu gostei dessa resposta, sabes, porque falamos de autoestima e tu meio que falaste um bocado de tudo que englobou esse tema para ti. Então, muito obrigada. Marlene, agora temos aqui 4 pares de sapatos, porque tu estás toda bonita, toda adicionada. Por favor, mostra estes acessórios. Olha, todos disponíveis. Posso fazer publicidade? Claro. Essa é a tua loja. Doutora. Não, porque no podcast sim, os meus acessórios são da loja de Fancy Glam. Então passem por lá, Interfranca, Restos Chão, loja 15G. Próximo local. Então, antes de vocês passarem lá pela Fancy Glam, nós estamos aqui na Unica ainda, vamos escolher sapatos. Marlene, nós selecionamos aqui 4 pares de sapatos que eu gostava que tu dissesses para cada um deles onde é que tu irias. Começamos por esta sandália. Eu na minha onda super básica, tipo, este sem sombra, para mim é um must have, tipo, ter uma sandália preta, bem discreta, que joga com tudo, com vestido, aqueles dias que eu estou com pressa para ir buscar o Ricardo assim à escola, coloco um vestido e go. Então, super usaria, finais de semana. Com a tua roupa? Sim, com a minha roupa, tem este detalhe aqui atrás assim dourado e já agora quero naquela preço. Então, tipo, este eu super usaria, tipo, e é muito dentro da minha comunicação, do meu estilo, da minha comunicação de imagem. Tenho aprendido quando andava, né? Comunicação de imagem, né? Essas coisas. Então, esta eu usaria, sem sombra de dúvidas. Não tem muito excesso, não tem muitos detalhes que atrapalham a visão, então este eu usaria no dia a dia, final de dia a dia, porque a minha rotina é muito levezinha, né? No meu dia sabático, que eu tenho que ir visitar a minha mãe com uns calçõezinhos, super amei. E a qualidade também parece gira. Pronto, obrigada Marlene. Vamos para este aqui que eu também acho que combina muito com a tua roupa e com o teu estilo. Eu quero todos. Este, eu até quando vi, eu disse pelo salto, quantos centímetros estão aqui? Eu diria 2. Eu sou muito alta, eu tenho 1,78. Então as minhas propostas, eu sou enorme. Então minhas propostas de sapatos são sempre assim mais rasinhas, né? Quando eu era mais nova é que eu colocava tamanhos. Tu chegava, ela quando chegou hoje a gente se cumprimentou, foi um bocado depois, e eu estou com um saltão, né? Mas estás alta, ele? É do salto. Ok. Nem vi. É muito eu alto. Não sou alta, eu tenho uma altura normal. Sim, eu é que sou alta. Sim. Então este eu usaria muito no meu dia a dia, porque meu dia oscila muito, né? Eu tenho que ir para o mercado, depois tenho que ir para o escritório, não sei o quê, tem muitas coisas. Então este eu usaria, tipo, é um sapato confortável, flexível, e usaria também para a igreja, tipo, porque não é daquelas coisas tipo que aborrecem, né? E combina muito com o meu estilo também. E eu tenho um estilo modesto. Sim, discretinho, a cor é muito giro. Está dentro da minha paleta, eu super amei este. E tem meu número. Sim, também tem meu número. Acho que esse é teu número, não? Não, este é pé de princesa, não. Isto é 36. Qual é que disseste que era o teu número? Não, vi aqui atrás que tem 41, tá bem. né? Gostei. Achei giro, mas não serve. 30 e... Ele que é pequeno. Pronto. Então, fora da tua palete, porque eu sei que ela agora só usa preto, branco e nude, mas nós selecionamos esta aqui, que não tá dentro da palete, mas é muito bonita. Não tá, mas dá para usar assim com tons assim mais neutros. Dá, com uma jeans. Eu usaria para um look de viagem. Né? Faz todo sentido. Eu normalmente sempre viajo com sapatos assim, ou white, sim, ou um tomzinho assim mais clarinho. E eu usaria, mas all white acho que fica mais giro. Para viagem, eu quero para viagem, uma viagenzinha curtinha, porque é confortável, acho que é fácil de usar.
Parece-me ser, sim. Ela parece ser muito confortável para viagens, sem sombra de dúvidas. Agora, última opção, este chinelinho. Ai, que lindo. Também quero. Isto foi tão bem selecionado. Não, também quero porque é daqueles must-haves, né? Que tu tens que ter um chinelinho branco. De encaixe. Uma coisa rápida. Eu estou aqui embaixo, vamos tomar um sorvete. Encaixou. Yeah. Eu estou com uma roupinha de casa, uns calçõezinhos de alfaiataria. Encaixou. Porque eu acho que o Ricardo quer ir ao parque. Encaixou. Pronto. Então este super giro. Tipo, tem um corte de giro. Não amei. Amei este aqui também. Então tem outras cores? Tem sim. Tem mais cores e tem nesta loja também naquela do Jade. Do Jade, que é nova. Aquela do Jade é nova. Amei. Marlene, se tu pudesses dar um conselho à Marlene de... Nem vamos longe, sabes? Porque às vezes a gente pinta aquela imagem de que para haver uma mudança tem de passar muito tempo. E eu não acho que seja verdade quando tu estás constantemente em busca de melhorar. E eu sinto isso em ti. Sim. Então não vou para muito longe. Eu até queria perguntar de 5 anos, mas vamos lá. Um ano. A Marlene do ano? O que é que eu diria? O que é que tu dirias a Marlene do ano passado? Porque eu acho que já aconteceu muita coisa na tua vida. E o ano passado também foi tough. Jesus. Já vi. A do ano passado... Estás a hesitar muito. Vamos para a Marlene de 5 anos. Não, porque é uma versão muito próxima daquilo que eu sou hoje. Então vamos lá voltar. Para a Marlene de 5 anos atrás. 5, 2020. Tu não precisas de lutar para pertencer ao mundo de uma outra pessoa. Boa. Yeah. Tu não precisas de te validando na vida de uma outra pessoa. E isso remete muito à obrigação que nós temos de nos valorizarmos, nos respeitarmos, nos amarmos, nos fazermos felizes antes de nós exigirmos que alguém faça isso por nós. E há 5 anos eu tinha muito isso. Eu responsabilizava a minha felicidade a outras pessoas, a uma outra pessoa. E deixei de fazer muita coisa por mim, porque eu colocava a obrigação de fazer por mim, porque eu não me conhecia intimamente, eu me conhecia de forma muito superficial. Eu não conhecia, não vou dizer que eu não conhecia a minha verdade, mas acho que eu estava meio que perdida, né? Porque eu lutava para pertencer a algo que não era meu. Ok. Né? Então eu diria que ouve-te mais, abraça-te mais, toca-te mais no íntimo, não no tocar no sentido físico. Toca a tua alma, escuta-te, ouve a tua criança interior. O que é que tu lutas, ou o que é que tu estás a lutar esses anos todos para ser? Tu não estás a ser porquê? É a responsabilidade de quem? Então, eu tinha muito isso de responsabilizar os outros pelo meu insucesso. Eu tinha isso de responsabilizar as outras pessoas pelas coisas que eu não conseguia fazer. Mas a partir do momento em que eu me conheci, foi a virada de chave, e eu diria isso a Marlene de 5 anos: ouve-te, e acima de tudo ama-te, não? Porque o amor já vem carregado de várias outras coisas. Quem se ama respeita-se. Quem se ama consegue se fazer feliz. Quem se ama consegue priorizar-se. Quem se ama consegue cuidar de si. E eu não conseguia cuidar de mim. Eu responsabilizava o meu excesso de peso a outras pessoas, a minha rotina exagerada, porque eu trabalhava muito na altura. Há 5 anos eu trabalhava muito. Então eu adiava. Eu não vou ao ginásio porque eu não tenho tempo. Pois. Eu não tenho uma rotina de alimentação saudável porque eu não tenho tempo para fazer marmita. Mas tempo cria-se. Então foi no prisma. A Marlene de 5 anos não se conhecia. Então eu diria ela... Foi bom o que tu fizeste, porque transformaste-te na pessoa que tu és hoje. Mas eu pediria para que ela se ouvisse mais. Mas sabes, eu acho que esta coisa de responsabilizarmos as outras pessoas pelos nossos sentimentos ou pormos nas costas da outra pessoa o peso da tua própria felicidade, eu acho que é muito comum nas mulheres pela forma que nós fomos criadas. Sim. Infelizmente, muitas de nós recebemos aquela educação de que, olha, tu cresces e depois já de vir o teu marido, ele há de fazer isto por ti, e põe uma lista enorme de coisas que o teu marido é que vai fazer. Sim. E tu acabas olhando dessa forma: olha, eu
não vou fazer nada. Sim. O fulano há de vir fazer. E depois, quando o fulano não faz, tu tens que passar por aquela coisa de expectativa versus decepção, porque é uma narrativa que tu cresceste a ouvir, a desenvolver e achas que é correta, acabas desligando-te de ti própria, porque o desenvolvimento pessoal passa a ser assim não tão importante, porque alguém há de vir, alguém há de fazer. E principalmente para nós numa realidade africana. Isso. Né? Fora, tu já consegues ver que não é assim tão linear, porque os pais acabam preparando os filhos para o mundo, mas nós africanos preparamos as nossas filhas para o lar. Sim. Né? O americano, o europeu, o asiático prepara os filhos para o mundo, mas nós ainda estamos a evoluir muito, mas ainda temos muita tradição enraizada na forma como nós somos e nos portamos. E tem isso, sim, é bíblico que o homem é provedor, é bíblico. Mas essa questão de ser provedor e ser submissa é nós alienarmos a submissão que nós temos de Deus a alguém, que passa a ter responsabilidade por nós. Eu lembro que houve uma vez que o meu pai, num dos discursos dele, disse que vocês maridos são pais, amigos e são irmãos das vossas esposas. Vocês vão proteger como pais, vão amar como amigos, porque nossos amigos nos amam, e vão proteger também, tipo, como irmãos, como irmãs das vossas esposas. Então tem isso, não temos como cancelar esse pensamento que a nossa sociedade, ou a nossa tradição africana coloca, porque os maridos devem cuidar das esposas, deveria ser assim, mas hoje em dia vivemos numa sociedade em que é muito disfuncional, que há muitas mulheres que estão a usar as calças dos homens, né? Sim. Existe muito disso, mas é tema para um outro podcast. Mas esse, por acaso, nós precisamos de falar. Eu até conversei com alguém já para vir falar sobre isso, porque eu acho que é muito importante. Primeiro, porque concordo com tudo isso que tu disseste, porque eu não quero em nenhum momento, atenção, só para esclarecer, não quero em nenhum momento dizer que não tem que ser assim. Sim. Porque é errado ser assim, porque a nossa realidade é esta. Eu também sei que é bíblico que seja desta forma, mas uma coisa é ser submissa a, e outra coisa é entregares completamente a responsabilidade de a. É só isso que eu queria dizer, tá bem? E depois vamos desenvolver num outro episódio. Sim. Marlene, só para fechar, eu pergunto a todas as nossas convidadas: o que é ser unique para ti? Pergunta bastante. Ser unique nós sermos, para mim, é eu ser fiel aos meus princípios, é eu honrar com aquilo que eu vivo, é eu honrar com a minha verdade, é eu honrar com a minha essência, é eu não precisar me reapresentar, porque a minha presença já vai dizer que ela é assim. Então é eu ser autêntica, é eu ser fiel à forma como eu visto, como eu penso, como eu me posiciono, como eu pego os talheres, como eu falo. Eu ser única. Eu tenho uma particularidade, por acaso, as pessoas que estudaram comigo assim há muitos anos, às vezes têm assim um certo receio quando vêm cumprimentar: oi. E eu vou com aquela Marlene do dia: tudo bem, pode estar. Tipo, o Wildon que eu diga. Sim. Quando eu cheguei cá. Então, eu sou exatamente aquilo que eu era quando eu estava no Esquitem. Ok, hoje em dia, com mais responsabilidades, com um filho, com muitos seguidores na internet, mas eu sou exatamente aquilo que eu era. Então, eu não tenho que chegar cá sempre que ele que na altura. Não, essa não sou eu. Isso já não constitui a verdade. Só ti. Então, eu acho que é nós nos mantermos. Há espaço sempre a melhoria, mas nós nos mantermos fiéis à nossa essência, à nossa verdade, aquilo que nós conseguimos ser sem que nós tenhamos que fingir. Então, não estar aqui pretending, sendo. Né? Então, para mim, ser única é ser isso, ser unique, é isso. Ai, que maravilha, eu gostei muito. muito. Bom, já chegamos ao fim. Infelizmente, a conversa estava muito boa, nós não íamos chegar aqui à tarde 3 horas. E vê lá, eu tive que andar a cortar alguma coisa, porque senão nós íamos ficar aqui muito tempo. Amém. Mas pronto. Obrigada por nos acompanharem. Nós estamos muito felizes em estar de volta. Não se esqueçam de subscrever ao nosso canal, seguirem a Unique, seguirem a Jexi. Acho que no link da biografia tem o link da comunidade, né? Não, mas eu acho que tenho que colocar. Não, sim, depois ela vai colocar para vocês entrarem na comunidade, se vocês quiserem conhecer um bocadinho mais daquilo que ela não expõe. Ela costuma ser muito ativa na comunidade. Demais. E obrigada a todos vocês que dão força, que mandam mensagens, que participam. Obrigada a Magda, a Nicole
E a Aka, Mooncake. Finsta, né? O Finsta. As vossas perguntas foram super interessantes. Sim. Muito obrigada também. Até a próxima. Beijinhos. Beijinhos. Uma realização Fortis Filmes.